Oi pessoal, bom, na aula de hoje, continuando então sobre o assunto, né, sobre a fase da onda eletromagnética, eu vou falar então de dois efeitos aqui interessantes. O primeiro dele é a modulação eletroótica de frequência e o segundo é a automodulação de fase. Então vamos lá, modulação eletroótica de frequência. Bom, para isso a gente primeiro tem que conversar a respeito aqui da frequência da onda. Então, como é que a gente sabe qual é a frequência de uma onda? Então, se eu disser para você assim que a fase de uma certa onda eletromagnética é Kz, φ de z, né, é Kz menos ômega t, e eu perguntar, olha, qual é a frequência dessa onda eletromagnética? Bom, né, então é claro, isso aqui é o termo de fase, ele está lá dentro do argumento da exponencial complexa ou do cosseno, como você preferir. Então, rapidamente você vai me dizer assim, não, Kleber, é ômega, né? Ômega é a frequência dessa onda, né? E eu pergunto, como é que você sabe disso? Você fala assim, porque esse ômega é a parte que está junto com o tempo, né? Então é claro que isso me dá a frequência temporal dessa onda. Eu vou dizer, tá certo, né? Então é isso mesmo. Então a gente, na verdade, chama de frequência, né? Ômega aqui, né? Em radianos por segundo, né? Frequência angular. Na verdade é o termo aqui que está associado, né, à evolução temporal da fase. Então esse ômega aqui dá a minha frequência. Agora imagine a seguinte situação. Imagina que agora, por alguma razão, o meu K, o meu vetor de onda K, ele também depende do tempo, tá bom? Isso pode acontecer, por exemplo, né, esse K a gente sabe que é 2π sobre lambda vezes N. Vamos imaginar que por alguma forma aí eu consigo fazer com que o meu índice de refração dependa do tempo, o meu índice de refração varie com o tempo. Então é claro, se o meu índice de refração varia com o tempo, o meu K depende do tempo. E aí a minha onda, a minha fase da minha onda, né, vai ser um K de T, Z menos ômega t. Se eu repetir a pergunta agora, qual é a frequência dessa onda aqui? Bom, se a gente pensasse da forma anterior, você vai ficar na dúvida, porque você vai dizer assim, está ligado com a evolução temporal da fase. Pois é, mas tem tempo aqui nessa parte do ômega t e tem tempo aqui na parte do kt. Para isso, gente, a gente define a frequência da onda, que a gente chama aqui de frequência generalizada, ômega, como sendo a variação temporal da fase, né, o dφ dt. Ou seja, a nossa frequência, na verdade, né, quando a gente tem uma fase mais complexa como essa daqui, a frequência é a variação temporal da fase com esse sinal de menos só para dar uma acertadinha ali. Então, naquele caso ali de cima, quem vai ser o meu ômega? Vai ser menos dφ dt. Menos dφ dt vai ser o próprio ômega. Então, o ômega seria essa frequência aqui. Nesse caso, o ômega vai ser a derivada, né, dessa função em relação ao tempo. Então, depende, inclusive, da contribuição desse primeiro termo para a variação temporal da fase da minha onda eletromagnética, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de frequência generalizada, e sempre que a gente estiver falando de frequência aqui, então, nesse tópico, a gente vai estar falando dessa frequência generalizada ômega. Bom, tá bom. Vou voltar só um minuto aqui. Mas como é que a gente consegue esse tipo de coisa? Como é que a gente consegue fazer com que o nosso K, né, dependa do tempo, porque eu tenho um índice de refração que depende do tempo? Ou melhor, como é que eu consigo um N que depende do tempo? Bom, pessoal, uma maneira de fazer isso é usando aqui cristais eletroóticos, tá bom? Então, alguns materiais, como por exemplo KDP, neobato de lítio e assim por diante, são materiais que apresentam essa propriedade eletroótica. O que é isso? É uma mudança aqui no índice de refração à medida que você aplica uma tensão nesse material, tá bom? E em geral é uma coisa desse tipo aqui, ó, o meu índice de refração N é um N0, tá bom? Mais alfa V. Então, quando a tensão é zero, aqui esse alfa seria um tipo de uma resposta eletroótica do cristal, né, ou uma resposta do cristal à tensão V aplicada, tá bom? V em volts aqui. Então, o meu N é N0 mais alfa V. Quando não tem tensão nenhuma aplicada, o meu índice de refração é simplesmente o N0, tá bom? Quando eu aplico uma tensão, dependendo de quanto que é esse alfa, isso altera um pouquinho o seu índice de refração. O sistema mais ou menos é esse daqui. Eu tenho um cristal que tem um certo comprimento L, aplico uma tensão aqui entre a face superior e inferior do meu cristal, uma diferença de potencial aqui, tá bom? Aplico uma tensão V. Aqui está passando minha onda eletromagnética, com vetor de onda K e polarizada aqui na direção X, como na vertical, como está mostrando aqui nessa figura, tá bom? Então, à medida que a luz passa pelo material aplicando uma certa tensão, esse campo elétrico E aqui, ele vai sentir o índice de refração agora, que vai ser dado aqui por N0 mais alfa V, devido então a esse efeito eletroótico, tá bom? Porque se for um cristal eletroótico. Bom, tudo bem, vocês entenderam? Então, se eu aplicar uma tensão
constante, né, uma tensão DC aqui, vai ficar uma diferença de potencial constante, portanto, esse alfa vai ser constante, desculpa, o alfa V vai ser constante, né, porque o V não depende do tempo. Mas, agora, se você fizer um V que depende do tempo, ou seja, se você aplicar uma diferença de potencial que não é mais uma constante, mas varia com o tempo, é claro que o meu N total agora, se o meu V depende de T, o meu N é um N que depende de T. Então, meu N vai ser N0 mais alfa V de T, aonde, né, alfa aqui eu vou chamar da resposta do cristal à tensão aplicada, tá bom? E esse N0 aqui é o índice de refração do material normal, sem aplicação da tensão. Então, vocês estão vendo que agora eu consigo fazer com que o meu N seja um N de T e, portanto, o meu K vai ser um K de T. Percebe? E aí, com isso, a gente volta no slide anterior e vai ter uma fase que tem os dois termos, né? O termo Kz e o termo ωt, dependendo do tempo e, portanto, a gente consegue ter uma frequência, que é a variação temporal da fase, diferenciada para esse tipo de material. Tá bom? Então, é mais ou menos essa a ideia, que é o meu N, é o N0 mais alfa V, V depende de T. A minha fase, qual que é a fase então que a luz tem ao sair do cristal? Lembra? A fase é Kz menos ωt. Para não dar confusão, eu vou chamar esse ômega aqui de ω0, tá bom? ω0t, Kz. Só que o Z, gente, é L, né? Porque propagou uma distância L. Estou querendo saber qual que é a fase ganha devido a esse efeito eletroóptico ao sair do cristal, então ao percorrer uma distância L. Beleza, quem é esse K? 2π sob lambda vezes N, só que o meu N é N0 mais alfa V, V de T, tá bom? Menos ω0t. Então, tiro aqui, ó, escrevo dessa forma, né? Substituo o N aqui por N0 mais alfa V, menos ω0t. Bom, a gente em geral chama 2π sob lambda de K0, né? Que é o vetor de onda do vácuo, né? Para quando o N fosse 1, por exemplo. Então, dessa forma, essa expressão fica desse jeito aqui. Então, eu tenho aqui um termo que é K0 e N0L menos ω0t, certo? Que seria a fase que ele ganharia, né? Que a luz ganharia quando passasse pelo material, caso não fosse o material eletroóptico ou se o V fosse zero. E aparece esse termo adicional, que é um termo K0 alfa L V de T. Então, vocês estão vendo aqui que agora depende, né, muito de como é a tensão, o tipo da tensão V de T que eu aplico no meu material. Bom, na prática, pessoal, tem várias maneiras de se brincar com esse V de T para achar respostas interessantes. Vamos ver a primeira delas aqui, é o que a gente chama de voltagem rampa. O que é a voltagem rampa? Meu V de T, ele vai subir, ele é uma reta, né, que sobe com uma inclinação B. Então, você começa a tensão aqui no ponto zero, ela vai subindo linearmente, né, com o coeficiente angular beta, até chegar no máximo da tensão que você pode, né, que a sua fonte consegue fornecer. Vamos supor, você vai aqui, sai de 0 volts, vai subindo como se fosse uma rampa, né, com uma certa inclinação beta, né, quanto maior for a inclinação, mais rápido você sobe a tensão com o tempo, certo? Normal. Então, você começa aqui num ponto, vai subindo até, sei lá, imagina que a sua fonte tem 1000 volts. Tá? Chega no 1000 volts, desliga, né? Porque você não consegue passar de 1000 volts. Então você desliga, volta aqui para baixo e começa de novo o seu ciclo, né? Então a gente fala, isso aí chama dente de serra, né? Ela sobe até o máximo, desce, sobe, desce, né? E nesse intervalo de tempo aqui da subida, ele tem essa inclinação beta. Bom, tudo bem. Então agora eu vou pegar esse V de T e usar nessa minha expressão anterior aqui, tá bom? Nessa minha expressão para fase, essa expressão meio genérica aqui que a gente escreveu para fase, quando a gente tem esse termo de tensão aqui do K, que depende do tempo. Bom, beleza. Substituo lá então agora, vai ser K0 alfa L, no lugar do V de T eu boto beta T. Beleza, tá aqui a nossa frequência φ de T. Como é que a gente agora calcula então a frequência não, gente, a nossa fase φ de T. Como é que a gente calcula a frequência da nossa onda agora? Uso a expressão da frequência generalizada, então eu sei que a frequência, na verdade, de uma onda é a variação temporal da fase, né? Então, meu ômega é menos dφ dt, certo? Então, vai dar a derivada disso aqui, a derivada disso primeiro dá zero, a derivada do ômega menos ω0 aqui vai dar ω0t, vai dar ω0, e desse cara aqui vai dar menos K0 alfa beta vezes L, tá bom? A derivada desse dt aqui vai dar 1. Desse t em relação ao tempo vai dar 1. Portanto, olha só, o meu ômega, a frequência que a minha luz vai ter, vai ser ω0 menos K0 alfa beta L. Então, o que está acontecendo aqui? A aplicação de uma tensão em forma de rampa dessa forma aí,
ela causa, olha só, a mudança, né? Ela muda um pouco a frequência da luz. Então, a frequência da luz ela passa de ômega 0, né? Que era o que ela teria caso eu não aplicasse a tensão V de T, né? Para uma frequência um pouquinho menor, né? Certo? Se o meu alfa aqui é positivo, o meu beta é positivo, o meu L é claro que é positivo, então você diminui um pouco a frequência. É claro que é uma diminuição pequena na frequência da luz, né? Porque, em geral, esses coeficientes aqui eles não são, esses coeficientes eletroópticos, né? Eles não são tão altos assim, tá bom? Beleza. Então, essa é uma coisa que você pode fazer. Então, esse negócio é interessante porque você consegue, então, aplicando uma tensão, né, uma rampa de tensão, você consegue fazer um deslocamento na frequência da luz. E você está vendo ali, ó, que quanto maior a inclinação beta, mais você desloca, né? Então, se você faz uma curva baixa, né, você está numa frequência ômega. Se você aumenta a inclinação da curva, você desloca mais essa frequência em relação à frequência ômega 0 que você tem, percebe? Então, você pode fazer um experimento. Se você precisa, por exemplo, se você tem um laser, uma luz, uma certa frequência ômega 0, e você precisa varrer essa frequência, né, essa frequência para ela passar na ressonância de um sistema atômico, por exemplo, o que você pode fazer? Você está aqui com a frequência, você vai varrendo essa rampa, você vai fazendo essa rampa, ela ir com diferentes inclinações. Então, à medida que você vai inclinando a rampa, ela vai variando a tua frequência ômega, e aí, num determinado ponto aqui, essa frequência ômega está em ressonância com uma certa transição, e aí você analisa o efeito que você quer. Bom, uma outra coisa que dá para fazer é aplicar voltagem senoidal. Isso é uma coisa mais ou menos fácil de fazer no laboratório, porque você tem fontes de tensão, né, que aplicam tensões aqui, ó, V de T, que é da forma seno de ômega T, onde eu botei esse ômega maiúsculo aqui, que é a frequência da minha fonte, né, da minha tensão que eu aplico. Então agora, em vez de eu aplicar uma rampa, né, uma coisa que sobe, eu estou aplicando uma tensão positiva, negativa, de acordo com a forma senoidal. Jogo na mesma expressão lá para o meu φ de t, é simplesmente que aqui agora vai dar K0 alfa L A seno de ômega t, que é a tensão V de t que eu apliquei. Bom, muito bem. Seguindo o mesmo que a gente fez agora há pouco, eu vou calcular o meu ômega de t. Quem que é o meu ômega de t? Então é menos dφ dt, tá bom? A minha frequência. Então a minha frequência vai dar, você faz a derivada aqui, né? Esse primeiro termo vai embora, esse daqui dá ômega 0, e aqui vai dar, sai um ômega para fora e vai dar um cosseno. Então vai dar ômega 0 menos K0 alfa LA omegão cosseno de ômega t. Ou seja, a frequência que a minha luz vai ter, ela é modulada por um termo cossenoidal de acordo com a frequência da fonte. Nossa, que coisa esquisita, né? Na hora que você olha para isso e fala, nossa, o que está acontecendo aqui? O que isso significa, né? A minha frequência da luz ao sair do meu cristal eletroóptico, quando você aplica uma tensão senoidal, a frequência da luz ela é modulada cossenoidalmente. Bom, vou tentar mostrar para vocês aqui, tem algumas formas de fazer isso, eu prefiro essa daqui, tá bom? No livro, em alguns livros por aí, vocês vão achar outras maneiras de mostrar o que implica esse tipo de modulação temporal aqui na frequência da luz. Vamos lá. Como é que a gente pode fazer? Vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho um campo E, que é um E0, E elevado a I φ de t, tá bom? Uma onda plana aqui, tá bom? E igual a E0, E elevado a I φ de t, tá bom? O φ de t agora é aquele que tem ali em cima, então vai ser um E0, E elevado a I, K0 N0, menos ômega 0t, mais esse termo senoidal devido à tensão senoidal que eu estou aplicando. Só para não ficar escrevendo isso aqui toda hora, eu vou chamar isso aqui de M, tá bom? K0 alfa LA eu vou chamar de M. Bom, o alfa, como eu falei para vocês, né, que aparece aqui dentro desse M, ele é pequeno, né, pessoal? Por quê? Porque esses coeficientes eletroópticos eles são pequenos. Você tem que aplicar 1000 volts de tensão para fazer uma pequena variação, 10 a menos 3, 10 a menos 4, no índice de refração, tá bom? Lá no meu efeito eletroóptico. Então, como o alfa é pequeno, o M é pequeno, tá bom? Esse M aqui, né, nesse argumento dessa exponencial, esse termo que multiplica o seno de ômega t, ele é pequeno. Tá bom? Por isso, eu vou pegar aquele termo E elevado a I, M seno de ômegão t, esse termo aqui, E elevado a I, M seno de ômegão t, esse cara aqui, e vou expandir em série de Taylor, porque o M é pequeno. Então, isso aqui é 1 mais I, M seno de ômega t, beleza? Então, tá bom. Então, agora eu vou usar esse resultado para substituir, então, essa parte aqui dessa exponencial, né, por essa expansão em série de Taylor. Então vai ficar E igual a E0
tá bom? E0, esse termo aqui, E elevado a E0, E elevado a I K0N0L, menos ômega 0T, isso aqui tá tudo aqui, foi pro lado errado, tá vendo? E elevado a I0 K0N0L, ômega 0T, e aquela outra exponencial que tinha aqui a parte do efeito eletroóptico, eu vou substituir essa exponencial por 1 mais IM seno de ômega T. Tudo bem? Fiz nada, só estou fazendo conta aqui, fazendo uma algebrazinha para vocês verem como é que a coisa funciona. O que eu vou fazer agora? Esse seno de ômega T, eu vou usar a fórmula de Euler para ele. Esse seno de ômega T, como aqui tudo está com exponencial complexa, convém eu pegar esse seno de ômega T e também escrever como exponencial complexa. Então, o seno de ômega T, ele é E elevado a I ômega T menos E elevado a menos I ômega T sobre 2I. Não tem problema nenhum. Então, eu vou substituir essa maneira de expressar aqui o meu seno, né, na fórmula de Euler, aqui na minha equação. E aí, olha só o que vai acontecer. Então, aí o que vai ficar o meu campo agora? Vai ser E0, E elevado a I K0N0L, E elevado a menos I ômega 0T, 1 mais M sobre 2, esse termo aqui, E elevado a I ômega T menos E elevado a menos I ômega T. Tudo bem? O que eu vou fazer agora? Vou deixar para fora só a parte espacial, E0, E elevado a I K0N0L, e vou pegar a parte temporal aqui e juntar tudo. Tá bom? Então, esse termo aqui vai dar fazendo a distributivinha aqui, vai dar E elevado a I ômega 0T, multiplica com 1, depois o M sobre 2, E elevado a I ômega 0 menos ômega T, menos M sobre 2, E elevado a menos I ômega 0 mais ômega vezes T. Ou seja, olha só o que está acontecendo. Quer dizer que aquele meu campo inicial, que era simplesmente E elevado a I K0 N0L, E elevado a I ômega 0T, né, que só tinha essa parte aqui, ó, ele agora tem mais duas contribuições, que são pequenas. Lembrando que o M é pequeno, né, porque o alfa é pequeno. Então, tem uma parte do campo, olha só, está na frequência ômega 0. Mas tem uma outra parte do campo que está na frequência ômega 0 menos ômega 1. E uma outra contribuição para o meu campo que está na frequência ômega 0 mais ômega 1. Ou seja, quando eu faço uma modulação senoidal no material que tem um efeito eletroóptico, o que ele faz? Eu tinha um campo numa frequência ômega 0. Tá bom? Ao fazer a modulação, vai aparecer um campo na frequência ômega 0 mais ômega 1, esse aqui, na frequência maior, e um campo na frequência ômega 0 menos ômega 1, na frequência menor, tá bom? Que a gente chama então de formação de bandas laterais. Então, aquela modulação, essa modulação aqui, ó, cossenoidal, né, na frequência, na verdade, o que isso corresponde? Isso leva à formação de uma frequência ômega 0 e uma frequência um pouquinho para frente, ômega 0 mais ômega 1, e um pouquinho para trás, ômega 0 menos ômega 1. A para frente, maior frequência um pouco maior, frequência um pouco menor. Na verdade, pessoal, eu parei aqui, né, a expansão do seno até a primeira ordem aqui. Se você continuar, você vai ver que vai aparecer outros termos aqui, ômega 0 menos 2 ômega 1, ômega 0 mais 2 ômega 1, 3 ômega 1, 4 ômega 1 e assim sucessivamente. Então, você vai criando uma infinidade de bandas laterais. Cada uma delas vai sendo menor do que a outra, porque o outro termo vai com m ao quadrado, m ao cubo e assim por diante, tá bom? Então, o que isso gera, então? Então, a gente pode interpretar esse campo, como eu estava explicando agora para vocês, como a minha frequência central, ômega 0 original, e as frequências laterais, os picos laterais na frequência ômega 0 menos ômega, ômega 0 mais ômega, ômega 0 mais 2 ômega, ômega 0 menos 2 ômega, tá bom? E aqui é essa explicação que eu já falei antes, né, que a gente, na verdade, teria vários picos se eu continuasse aquela expansão. Então, olha que legal. Agora aqui é até mais fácil de fazer, porque basta que eu mexa na frequência da minha onda senoidal, da minha tensão senoidal que eu estou aplicando no meu cristal, para sintonizar essa frequência. Imagina que eu tenho um laser trabalhando na frequência ômega 0, mas para o meu experimento lá eu preciso excitar uma transição que está numa frequência um pouquinho maior, ômega 0 mais ômega 1. Como é que eu acerto esse ômega 1? Bom, é fácil, né? Basta eu acertar a modulação da minha onda senoidal. Esse ômega 1 aqui nada mais é do que a frequência da minha onda senoidal. Então eu desloco um pouquinho a minha frequência para essa frequência ômega 0 mais ômega 1. E com isso, então, eu consigo acertar a transição eletrônica que eu estou interessado no meu material. Entendeu? Então, isso é um negócio muito importante. De novo, se você não sabe exatamente o que está acontecendo, você pode pegar o teu ômega 0, você fica fazendo a varredura da tua tensão V de T.
né, da frequência da tua tensão V de T. Você não sabe, você vem correndo o omegão, você vai variando o omegão até que você acha o omegão que te dá a transição que você quer. Né? Seja para a frequência maior, seja para a frequência menor, ou para os harmônicos, como a gente fala, né? O 2 ômega, menos 2 ômega, 3 ômega e assim por diante. Então, isso é uma coisa legal que a gente pode usar o efeito eletroóptico para fazer a modulação eletroóptica da frequência da luz. A gente consegue alterar a frequência da luz graças ao efeito eletroóptico toda vez que a gente aplicar uma tensão que varia no tempo, tá bom? Porque a gente vai ter aquela contribuição no K de T para um N que depende de T, e aí eu mostrei duas estratégias, né? Com a rampa e com a voltagem senoidal, tá bom? Bom, esse era um efeito, tá bom, de modulação eletroóptica de frequência. O próximo que eu queria falar para vocês aqui é sobre a automodulação de fase, tá bom? O que é a automodulação de fase? É uma outra forma, que não é o efeito eletroóptico, para a gente ter um K que depende de T, tá bom? Nesse caso, por que o meu K depende de T? Ah, professor, já sei, porque o N depende de T. 2π sobre lambda vezes N, o N depende de T, o K vai depender de T. Exatamente. No caso anterior, o N dependia de T, porque na verdade tinha um efeito eletroóptico e o V dependia de T, tá bom? Aqui é outro efeito, é um efeito não linear, é um meio tipo Kerr. Quem fez o curso comigo de introdução à fotônica, a gente falou um pouco rapidamente sobre isso, quando a gente estudou efeitos não lineares de terceira ordem. Alguns materiais, que são chamados meios tipo Kerr, eles apresentam um índice de refração N que depende da intensidade da luz. Então, meu N vai ser um N0 mais N2I, onde I é a intensidade da luz. Então, quando eu jogo uma luz de intensidade alta, o índice de refração varia, tá bom? Supondo aqui que o N2 é positivo, cadê o N2? N2 é positivo. Se o I, conforme tem uma intensidade, você aumenta o índice de refração, tá bom? Beleza, esse tipo de efeito só aparece em intensidades muito altas, isso aqui a gente chama de o domínio da ótica não linear. Esse tipo de processo não aparece com qualquer luz comum, você não consegue fazer isso nem com laser normal, tem que ser lasers de alta intensidade que nem a gente tem lá no grupo de fotônica. Nesse caso, você precisa usar laser pulsados, pulsos ultracurtos. Então, essa meu I, em geral, não é uma coisa constante, é um pulso de luz. Ou seja, a minha intensidade aqui que está vindo é um pulso. Então, vem, a intensidade aumenta rapidamente, depois ela decai. Depois ela repete, aumenta e decai, aumenta e decai. Ou seja, o meu I depende do tempo. O meu I é um I de T. Então, se o meu I é I de T, né? O meu N vai ser um N de T. Então, o meu N aqui é um N de T porque o meu I é um I de T. E aí, se o meu I é um I de T, o meu K vai virar um K de T. E aí eu volto na mesma situação. A minha fase vai ter o termo K de T vezes Z menos ômega T. Então, eu tenho dependência temporal da minha fase, tanto no termo ômega T quanto no K de T. Isso, a gente aprendeu agora nessa altura do campeonato, que isso vai afetar a frequência da própria luz devido a esse efeito não linear. Só presta atenção que isso daqui é um negócio muito mais interessante do que o anterior, porque basicamente a luz de intensidade I, ela induz o efeito não linear do material, o material vai se comportar dessa forma, né? E por ser uma luz de natureza pulsada, ela vai alterar a sua própria frequência, tá bom? Então é um efeito de autoação, né? Ele mexe nele mesmo. A luz mexe no material que mexe na própria luz. Bom, vamos lá. Voltando, então como é que fica lá o nosso termo de fase? A minha fase vai ser o 2π sobre lambda vezes N. Só que agora o meu N é N0 mais N2I de T vezes Z, né? Menos ômega 0T. O ômega 0T seria a frequência original da minha luz. Bom, então quem que é a minha frequência? Bom, a gente aprendeu, é a frequência variação temporal da fase, é menos dφ dt, legal, é só fazer a conta. Vai dar, né, esse termo aqui vai dar ômega 0, muda de sinal, menos 2π sobre lambda, N0 é uma constante, N0 é o índice de refração do material, constante, então vai dar 0, a derivada dele. Esse N2 aqui é um coeficiente que a gente chama de índice de refração não linear, que é uma constante para cada material, vezes Z, vezes dI dt. Bom, rearranjando aqui, a gente pode escrever isso como sendo delta ômega é igual a ômega menos ômega 0, que é igual a menos 2π sobre lambda, N2Z dI dt. Ou seja, para eu saber... Então, de novo, vai levar a uma variação da frequência, tá bom? Tá vendo aqui, ó? A minha frequência vai ter um delta ômega, que é ômega menos ômega 0. Então, eu consigo causar um deslocamento de frequência devido a esse efeito de meio tipo Kerr, esse efeito linear N2. Só que esse deslocamento da frequência depende da derivada do perfil temporal da tua luz, do teu pulso, depende do dI dt.
Sacaram? Vamos fazer aqui um exemplo para vocês verem o que acontece. Então, vamos pegar aqui o meu I de T, tá bom? Do meu pulso. Vou desenhar um pulsinho genérico aqui, tá bom? É um pulso, ele vem, aumenta, depois cai. Tem mais ou menos essa cara. Pode ser uma lorentziana, uma gaussiana, só para ilustrar. Como é que vai ser o meu delta ômega da expressão anterior que eu estou colocando aqui no gráfico de baixo? Em função do tempo. Pessoal, o meu delta ômega, ele vai acompanhar o quê? A derivada do I de T. Então, vamos lá. Negativa, né? Vai acompanhar a derivada, isso aqui é um monte de constante, vai acompanhar a derivada negativa. Então, olha só. Nesse começo aqui, a derivada é baixa, né? Então, a derivada é praticamente nula, sai do nulo aqui. À medida que a derivada aumenta aqui, ó, né, como da negativa, ela vai caindo. Então, você vai diminuindo a frequência, né? Porque a derivada aqui é positiva, tem um sinal de menos, então ela vai diminuindo. Até que ela chega num ponto aqui, né? Que ela a derivada começa a diminuir de novo, até que ela chega no ponto de máximo, que a derivada é zero de novo. Para o outro lado, a derivada ela é negativa, tá bom? A derivada ela começa a aumentar, certo? Só que como tem ela é negativa, só que como tem o sinal de menos, então aumenta o meu delta ômega. Então segue mais ou menos essa forma aqui. Então o que isso aqui está dizendo para a gente? Está dizendo o seguinte, que para tempos menores aqui, ó, né, isso aqui é tempo. Então para tempo menor, né, ou seja, no começo do meu pulso, na frente do meu, aqui seria a frente do pulso. Na frente do pulso, você diminui a frequência, o delta ômega diminui. Tá bom? Você diminui a frequência. Se você diminui a frequência, você aumenta o comprimento de onda. Então você gera luz mais avermelhada na frente do pulso. E por outro lado, né, para tempos maiores, ou seja, na cauda, né, no fim do pulso, você aumenta a frequência por esse valor delta ômega, ou seja, ele fica mais para o azul. Tá bom? Então esse efeito aqui, você pega lá um pulso que tinha uma certa frequência ômega zero e você vai gerar luz mais para o vermelho, né, mais avermelhada, ou seja, de frequência menor na frente do pulso, e você gera frequências maiores na cauda do pulso, entendeu? Então você gera na cauda a frequência maior. Então você gera azul na cauda e vermelho na frente do pulso, né, em relação à frequência central que eu estava dizendo. Tá bom? Então basicamente é isso. Ó. Você gera na frente do pulso vermelho, na traseira do pulso. Aqui é só uma representação, né, gente? É uma ilustração. Vermelho na frente e azul atrás. Como a gente sabe, já vai ter a dispersão, tá bom? A dispersão vai fazer com que a dispersão, o índice de dispersão do índice de refração. Então, devido à dispersão, o vermelho, então esse efeito ele gera vermelho na frente e azul atrás, tá bom? Devido à dispersão, a gente aprendeu que o índice de refração para o vermelho é menor. Então, o vermelho já está na frente e ele sente o índice de refração menor. Então, ele anda mais rápido. E o azul está atrás e o azul sente o índice de refração maior. Percebe? Então, ele alarga o pulso. Percebeu? Índice de refração. Por quê? Porque a parte vermelha do pulso ela anda mais rápido e então ela vai mais para frente. Já está na frente, vai mais para frente. A parte azul do pulso sente índice de refração maior, porque em geral a índice de refração é maior para o azul. Então ela anda mais devagar, ela vai ficando para trás. Então isso daqui, além dele gerar essas frequências espacialmente, temporalmente localizadas, a dispersão ainda aumenta mais esse efeito, tá bom? Isso daqui é o que a gente chama de chirp do pulso, tá bom? Então, como as vermelhas se propagam mais rápido do que azul, isso leva a uma dispersão temporal do teu pulso. Você tem um pulso que era pequeno, ele passa no material desse tipo, gera mais vermelho para um lado, mais azul para o outro. Ao se propagar, ele vai alargando temporalmente, porque as componentes vermelhas vão ficando mais afastadas temporalmente das componentes azuis. Isso aí é o que a gente chama em pulsos ultracurtos de chirp do pulso. O que é chirp? Chirp em inglês é o pio, né? O gorjeio dos pássaros, né? Que basicamente, o que isso significa? Chirp é quando o passarinho ele pia, ele não pia numa única frequência, né? Ele pia e ele vai, né? O som dele tem uma varredura temporal, né? Ele começa mais grave, depois fica mais agudo ou ao contrário. É a mesma coisa aqui, então por isso que isso aqui chama chirp, né? Você tem uma varredura temporal das frequências, tá bom? Nessa ilustração. Uma varredura temporal das frequências. As frequências maiores estão aqui e as menores estão ali, né? Aqui, na verdade, é tempo menor, né? Então, né? É como se fosse assim, o tempo aumenta para lá, né? Que aqui é a frente onde o tempo é menor. Então, você tem
frequências menores para cá e a frequência vai aumentando à medida que o tempo vai aumentando para a esquerda. Isso é uma ilustração só esquemática, bonitinha, para a gente ter essa figura na cabeça. Se você fosse realmente fazer uma ilustração um pouco mais fiel, né, do campo elétrico, é isso daqui, ó, tá bom? Essa é uma representação que, na verdade, é uma representação que a gente tem no símbolo do grupo de fotônica. Então você vê aqui, ó, nessa parte do pulso, né, que seria na cauda do pulso aqui, ó, a frequência é maior, tá vendo? A moduladora aqui, ó, a portadora, desculpa, ela oscila mais rápido, e à medida que você vai para a frente do pulso aqui, né, para tempos menores, ó, ela começa a oscilar cada vez mais devagar. Então essa parte aqui, como oscila mais lento, né, ó, ela oscila mais lentamente, é vermelho. Essa parte aqui, como ela oscila mais rapidamente, é azul, né? Essa aqui é só um desenho para ilustrar, mas na vida real, né, o campo elétrico é assim. Esse é o campo elétrico de um pulso de femtosegundo chirpado, bom, que tem uma varredura temporal de frequência. Eu estou vendo aqui que tem uma varredura temporal de frequência. Se ele não tivesse, ele teria a mesma frequência ao longo de todo esse envelope aqui. É um pulso, então esse é um pulso que tem a varredura temporal da frequência, como a gente fala no jargão lá, é pulso chirpado, porque você vê claramente aqui, ó, aqui a frequência é uma e aqui a frequência é outra. As frequências estão se distribuindo ao longo do tempo, tá bom? Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês hoje, então, sobre modulação eletroótica de frequência e automodulação de fase era isso. Até a próxima aula, então.